muito, utiliza-se dessa metodologia. Então, por isso que a gente fala que o funil de vendas é um segredo de negócios multimilionários, né? Uma vez que você encontra qual o seu funil de vendas ideal, você criou uma máquina de vendas. Então, é isso que a gente mostra um pouquinho aqui. Então, eu vou fazer a apresentação, vocês fiquem à vontade para intervir, fazer perguntas e interagir com a gente, tá? A apresentação é bem didática para vocês entenderem o conceito e, de repente, no final, vocês vão ter um overview de como que seria um funil de vendas ideal, quais são as fases e o que tem de gap nos negócios de vocês, que, de repente, vocês podem fazer ajustes nas abordagens, tá? Então, vamos lá. Eu costumo começar essa palestra falando o seguinte: se você sair na rua e começar a pedir pessoas aleatórias em casamento, qual a chance de você sair casado? Né? Mesmo que você tenha a cara desse gatinho aqui, dificilmente alguém vai aceitar a sua proposta simplesmente porque não te conhece, né? Não que você tenha mais qualidades ou menos qualidades, mas ninguém vai casar com você numa primeira pergunta. E aí, o paralelo com os negócios e com a maneira com que a gente tenta vender nossos produtos e nossos serviços é exatamente essa. Muita gente, eu tenho clientes que tem, é muito comum, né? Eu tenho um website, está tudo bonitinho, tem até gente que entra, faço mais propaganda, mas não tenho nenhuma conversão, não tenho resultado, né? Então, eu costumo associar com isso. Na verdade, você está pedindo para as pessoas casarem com você à primeira vista, né? Sem ter passado por um processo ainda de conhecer a pessoa, fazer um namoro, ter um relacionamento, conhecer os pais, né? Tem todo aquele processo que a gente conhece. Até chegar ao casamento, é um longo percurso. Principalmente para quem vende serviços de alto valor agregado, alto ticket médio. Exemplo, o caso do Fernando, enfim. Não é um processo tão curto assim. E aí a gente mostra agora quais são as fases do funil de vendas. Como é que o funil de vendas se traduz na prática, né? E ele tem várias camadas aqui, né? As camadas são: primeira coisa, você tem que atrair o seu público-alvo, aí você tem que passar para a fase de começar a converter o público para que ele entenda que você é autoridade no assunto, e se engajar com esse público para que ele realmente reconheça que existe uma chance dele fazer negócio com você, realmente ele está interessado no que você está vendendo, você tem um match, você tem uma conexão com esse cliente e, de repente, depois partir realmente para a parte de baixo do funil, que é a parte de vendas, né? E depois das vendas, você tem que manter o relacionamento, porque muitas vezes esse cliente vai trazer outros clientes ou ele vai retornar para comprar mais serviços de você, né? Geralmente, nos Estados Unidos, as agências de marketing, aqui vocês devem estar me vendo no meu cursor, dividem o funil e as estratégias de marketing em três fases diferentes. A primeira é o topo do funil, que é top of the funnel, que eles chamam, e a gente chama de tofu, né? Middle of funnel, olha que engraçado, mofo, e bottom of funnel, que é a parte de baixo do funil, que é o bofo. Então, cada uma dessas fases, elas têm abordagens diferentes. E muitas vezes as pessoas querem sair direto da atração para vendas sem ter passado por essas fases intermediárias. E aí que vem o desperdício da sua verba de marketing, o desperdício do dinheiro, e você não entende por que você não está vendendo. Na verdade, você queimou etapas e não está conseguindo vender seu produto. E aí, quando o cara faz isso, eu não chamo nem de tofu, nem de mofo, nem de bofo, eu chamo de sifo, né? O cara sifo, porque, na verdade, ele jogou dinheiro fora. Então, essa é a grande maioria, 90% dos empresários que tentam fazer marketing direto sem ter o apoio de um guia, ou de um guideline e de um processo correto, acaba não conseguindo ter sucesso. Então, é assim que a gente classifica o funil de vendas, tá? E aí, quais são o que você tem que fazer em cada uma dessas partes? A parte de atração é o principal, é o início, né, do seu funil. Não adianta nada o Alexandre pegar o grupo do Recomendo e colocar uma propaganda
no Facebook para a gente que fala inglês, para americanos, que não vai ter resultado. Então, a primeira coisa, você tem que atrair o seu público dentro do seu público-alvo. Você tem que saber exatamente para quem você quer vender. Então, se você quer vender para o cara que é brasileiro, que está morando em Miami, você está ótimo, você começou muito bem. Você tem o seu nicho muito bem definido e você vai conseguir atrair gente que é o seu público para dentro do seu website ou para dentro da sua página, enfim, dependendo do que você está divulgando. A parte da conversão, não necessariamente é a conversão em vendas nessa fase. Aqui ainda é a conversão em seguidor, em gente que está interessada no seu assunto, né? Porque muita gente que você atrai, às vezes realmente não é o momento dele, ele entra e sai do seu site e não volta mais, mas você, através de uma conversão, de uma ferramenta de atração e conversão mais potente, que a gente vai falar assim aqui qual que é, você consegue reter a atenção da pessoa, que é seu público, e realmente começar a estreitar o relacionamento, né? Você dá alguma coisa a mais para a pessoa, para ela, por exemplo, te dar o contato, te dar seu e-mail. Tem um grande valor a base de dados para o seu negócio. Se você conseguir extrair do seu cliente potencial um endereço de e-mail, você já tem a parte de top of the funnel garantida, e você já pode passar para o middle of the funnel. Você já pode passar para o meio do funil, com outras ações diferenciadas, tendo esse contato do seu cliente. Então, isso é muito importante, você passar pela primeira fase e ter essas conquistas. E essas são as suas métricas de sucesso ao longo do processo, que eu vou falar um pouquinho mais das métricas aqui na frente. Aqui no engajamento, é hora de que você, uma vez que você já tem essa conversão, já tem o contato do cliente, já sabe quem é, já tem quem passou no seu site, você consegue se comunicar com quem já passou uma vez pela sua mecanismo de atração, aqui você vai entrar um pouco mais no fornecimento de conteúdo para o seu cliente. Então, você vai engajar, entregar um blog post que tem um assunto de interesse, você vai divulgar um e-book que tem algumas dicas de algo super interessante, ou você vai ter um webinar que você vai convidar essa lista de convidados e gente que já está se engajando e está se movimentando no funil para o final do processo de vendas, para que eles realmente criem em você essa figura da autoridade do assunto e poderem realmente confiar no seu trabalho para poder partir aí para o noivado, né? Já está no namoro, partir para o noivado e quem sabe para o casamento. Então, esse é o momento do meio do funil, é muito importante também. E depois de um certo nível de confiança, aí sim é que você vai começar diretamente a ofertar seus produtos e serviços para o cliente potencial. Então, você já conquistou, já namorou, já noivou, e agora é hora de começar a propor o casamento. Então, essa é a sequência correta, que nada na vida tem atalho. Não tem atalho para a vida. Você tem que fazer o passo a passo para não queimar etapas e não desperdiçar o seu investimento. Aqui no final do funil, você já tem, através do modelo do negócio do funil, você consegue realizar muito mais negócios e medir sua performance em cada etapa. Essa que é a beleza do processo. E uma vez que você já tem um relacionamento e você já tem clientes, você cria uma comunidade. E essa comunidade, ela vai fazer o quê? Vai jogar mais clientes. A grande diferença, olha só, Alexandre, que interessante isso. A grande diferença do modelo do recomendo para um modelo desse é que quando você entra no recomendo, muitos leads que vêm já não entram no começo do funil, eles já entram no meio do funil com as pessoas. Por isso que as taxas de conversão do recomendo são boas. Então, agora, quem não tem esse modelo, que quer trazer modelos, que quer trazer leads da internet, enfim, dos seus mecanismos de advertising, tem que começar a fazer do começo e fazer a lição de casa. Então, não importa onde que você vai trazer o seu cliente potencial, se é do começo ou do meio, você tem que fazer essa lição de casa e ter as métricas para ver quanto que você está conseguindo ter sucesso, né, no seu plano de vendas. Então, é assim que a gente costuma trabalhar. Essa fase aqui de criar uma comunidade é muito importante. Eu vejo alguns de vocês fazendo esse trabalho muito bem feito. O Fernando faz esse trabalho de criar comunidade muito bem feito com os clientes dele, de tornar aquecido, de estar sempre presente, de se tornar referência, né, de
a trabalhar redes sociais e estar sempre em contato, isso está em top of mind mesmo depois que você fez a venda, porque a revenda para o próprio cliente ou a indicação desse cliente para um novo cliente é o caminho mais curto para você ter um maior sucesso dentro desse funil. Tá? E aqui eu coloco uma fotinha das principais ferramentas do que você tem para atrair pessoas em cada fase do funil. Então, no começo do funil, ou você atrai através de mecanismos orgânicos, que é o SEO, que geralmente para quem está começando não funciona muito bem, porque você ainda não tem uma marca conhecida, não tem muito conteúdo no seu website, nem o Google te conhece direito ainda, então ele não vai te colocar organicamente no topo. Então a primeira estratégia é comprar tráfego, né? Só que quando você compra tráfego, você tem que saber o que você está comprando, você tem que comprar tráfego do público que realmente faz sentido para você atrair. Então, novamente, quem é seu público? É o brasileiro, mulher, uma faixa etária, sei lá, de 20 a 45, que está morando em Miami? Poxa, dentro de um Facebook, você consegue fazer esse targeting com muita precisão. Então, se você colocar a comunicação certa para atrair a pessoa certa, ela vai visitar o seu website com certeza. Né? E depois você tem que colocar ferramentas para que essa pessoa possa retornar ao seu website ou retornar aos seus assets digitais. Né? Então, muitas vezes a gente entra no website atraído por uma propaganda. Quantas vezes não aconteceu com vocês isso? Vocês entraram no website porque clicaram numa propaganda no Facebook. Mas vocês não compraram nada naquele primeiro momento. Por quê? Porque ainda está no momento frio do relacionamento. Né? Mas quando vocês saíram do website, vocês viram uma propaganda daquele site no Facebook. Né? Isso não é coincidência, isso é estratégia de funil. Então, é um empreendedor que está investindo numa propaganda de Facebook e que ele está fazendo retargeting desse público para fazer com que eles voltem ao website. Né? Então, isso é uma estratégia de funil. Outra coisa, muitas vezes vocês entram no website, vê o produto que está sendo vendido, coloca no carrinho de compras e abandonam o carrinho, certo? Muita gente faz isso por 1000 coisas. Você acabou se distraindo, perdeu o interesse, a hora de pegar o cartão de crédito, você não fez não estava com o cartão, enfim, tem N motivos, né? É uma venda quase feita, a pessoa já estava no momento de meio de funil, pronta para engajar, só que você perdeu essa venda porque ela deixou o carrinho abandonado. O que um site inteligente que tem um modelo de funil faz? Manda um e-mail falando para você, olha, Alexandre, olha, Fernando, você esqueceu o seu carrinho abandonado no nosso website ontem e tinha esses produtos dentro. Aproveita aqui, porque ainda a gente tem estoque, faça sua compra agora. Ou então, manda um retargeting também no Facebook, ou manda um retargeting dentro do Google. Enfim, ele vai encontrar várias maneiras de remeter você de volta ao processo, para colocar você de novo dentro do funil de vendas. Então, esse é uma estratégia eficiente e que realmente ajuda nas conversões. Então, se você já passou por isso, você realmente, se o site tem uma inteligência de funil, você vai receber um e-mail convidando para voltar a fazer as suas compras. Aliás, eu mesmo nunca faço compra nenhuma em site de e-commerce sem deixar meu carrinho abandonado de propósito, porque eu sei que 24 horas depois, no máximo, vai chegar um cupomzinho de desconto, muitas vezes, né? Que é um atrativo a mais para você fazer a compra. Então, a dica é, espera aí, enche o carrinho lá, sai, espera, porque vai chegar um cupomzinho de desconto no dia seguinte. Isso daí é uma estratégia inteligente, porque é o site que trabalha com conversão dentro de funil, ele não perde vendas, ele converte as vendas. Então, isso é algo bastante interessante. E aqui também você tem uma parte de Google e Yelp, onde você tem reviews, que é super importante, principalmente para negócios locais. Então, ninguém vai comprar um serviço ou um produto local, principalmente, se ele não tiver confiança e ver os reviews dos outros, né? O que estão falando, qual que é a reputação desse negócio. Então, aqui, isso também faz parte do processo de criação da reputação, né? E, finalmente, aqui no final, você fechando o negócio dentro de uma plataforma de e-commerce que é responsiva,
que interage com você, que realmente é capaz, por exemplo, de quando você está comprando um produto A, ele fala, olha, esse produto B também, todo mundo que compra esse produto A, compra esse produto B, e de repente você aumentar seu ticket médio. Então, assim, ter um e-commerce eficiente ajuda no final do funil a você ter uma receita maior. E depois, através das redes sociais, você criar sua comunidade, manter-se em contato, em evidência junto aos seus clientes, né? Muita gente acha que as redes sociais são o ponto de partida para atrair os seus clientes, mas ele funciona muito mais como criação de comunidade e criação de seguidores, para que eles realmente retornem da sua loja e recomendem outros clientes. Tá? Então, para fazer um exemplozinho aqui, bem rapidamente, de gente que isso daqui a gente tem ferramentas próprias que fazem simulação desse caminho aqui e pegam o budget de marketing das empresas para projetar resultados. E aí, uma vez que isso está estipulado, isso se torna um plano de metas, né? Então, vamos supor que eu tenho $1.000 para investir aqui em Facebook Ads, advertising no Facebook. E aí, com essa verba, a minha meta é trazer 5.000 visitantes, 20 centavos de dólar por clique, e que visitantes que vão entrar no seu site. E que não na verdade, é um número bem próximo do que pode ser uma realidade. Tem propagandas muito bem sucedidas, que acertam muito bem no target, que conseguem atrair público por 5 centavos de dólar o clique, 1 centavo. Eu tenho clientes que atraem por 1 centavo de dólar o clique, que é maravilhoso, né? Você compra tráfego muito barato. E aí você começa a converter em leads. Quantas pessoas dessas 5.000 entraram no seu site e deixaram o endereço de e-mail? Né? Porque a grande falha do empreendedor é fazer a propaganda, atrair um monte de gente do site e não aproveitar esse tráfego para a segunda abordagem de e-mail de funil. Ou seja, você não capturou um e-mail, você não tem uma estratégia de retargeting no Facebook, que você vai mostrar uma propaganda para quem já passou pelo site, não comprou nada e não deixou e-mail. Ou seja, você não tem nenhuma ferramenta. Então, o meio do funil é a atração de leads para realmente capitalizar o investimento inicial que você fez em Facebook. Tá? Então, aqui é a hora de você pegar o e-mail do cara ou colocar o cara dentro de uma ferramenta de retargeting, para que ele seja impactado novamente pela sua mensagem. Os marqueteiros costumam dizer que você precisa de pelo menos 8 a 9 impactos da sua marca no cliente para que ele realmente se mova para a fase final do funil, que é a fase de vendas. Então, se você conseguiu atrair ele para o site, você não pode perder a oportunidade de fazer um retargeting e mostrar novamente a propaganda para ele, mostrar produtos para ele, coletar o e-mail dele e começar a conversar e trocar mensagens e gerar conteúdo. Né? Então, esse que é o meio do funil. Então, supondo aqui que você conseguiu atrair 500 leads desse total de 5.000 visitantes, você tem um custo por lead digital de $2, que é um custo interessante, né? Então, vai depender muito, obviamente, de qual produto você está vendendo, mas é um custo possível que tem muitos clientes aqui que conseguem atrair leads por $2. E é um investimento interessante, porque são leads que já passaram pela sua ferramenta de funil e já estão no momento de engajamento com você. A partir de agora, tendo em posse o e-mail dessas pessoas, você tem 0 de investimento para se comunicar com essas pessoas, porque é só você disparar e-mails e continuar engajando a conversação com essas pessoas. Manda lá e-mail falando de assuntos relevantes, se relaciona, cria um e-book, enfim. Vai chegar um momento que esses leads aqui, esses 500 leads, vão se tornar em vendas. Então, mais uma métrica aqui. Desses 500 leads, eu vou ter 10 vendas. Bom, acabou me custando aqui, cada uma dessas vendas, $100, né? Porque se eu investir no começo do funil $1.000 e tive 10 vendas, eu vou ter $100 por venda. Né? E aqui eu ainda posso ter clientes que retornam e, de repente, ter vendas adicionais que me ajudem a diluir esses 1.000 aqui, não só por 10, mas, de repente, por 15, tornando o meu custo um pouco mais interessante. Né? Mas e aí?
Será que investindo $1.000 e tendo 10 vendas ou 15 vendas, que seja, é bom para mim ou é ruim para mim? Vai dependendo muito do seu negócio. Qual que é o valor presente líquido do seu cliente? Qual que é o lifetime value, que a gente chama aqui, do seu cliente, né? Se você, por exemplo, tem um business como recomendo, e o ticket médio mensal dele é $100, $150, pô, vale super a pena, porque o valor de cada membro lifetime aqui são alguns milhares de dólares, né? Se você tem um produto financeiro como o do meu amigo Fernando, que é recorrente, né, que tem um ticket médio alto, ou se você tem uma plataforma de câmbio que uma vez a pessoa fazendo câmbio com vocês e percebendo que o serviço é muito bom e ela vai estar sempre vindo, recorrendo a vocês todo mês para fazer um câmbio, qual o valor desse cliente? Muito mais do que $100, em muitos casos, né? Então, fazendo uma simulaçãozinha rápida aqui, de se você tiver um produto que vale $300, ou, na verdade, o valor do cliente é $300, isso para produtos que não tem recorrência, margem de lucro de 50%, tendo 15 vendas, você vendeu nesse processo de funil aqui $4.500, né? Então, poxa, se eu investir $1.000 e estou tirando aqui $4.500 de receita, só que estou tirando meu custo aqui, tá? Do produto, que é $2.250, que ele tem 50% de margem, você tirou uma margem líquida de $2.250 com investimento de $1.000. Então, para cada $1 que você investiu, você tirou $2,25 do funil. O que é isso? Você inventou uma máquina de fazer dinheiro, né? Então, no momento que você alinha todos esses elementos do funil e consegue multiplicar o seu investimento, você criou uma máquina de fazer dinheiro, né? E é aí que muita gente tem sucesso e ganha muito dinheiro. Então, resumindo aqui alguns passos para quem quiser montar um funil eficiente, são 8 passos importantes aqui, que começam até do planejamento do produto, que obviamente você tem que ter um diferencial no seu produto, preço interessante, tem que ter, você tem que estar oferecendo uma coisa que é relevante para o seu nicho de mercado, né? Nada muda o marketing tradicional do Philip Kotler, que criou os 4 P's do marketing. Então, não é porque você está fazendo marketing digital que você vai poder lançar um produto com preço acima do mercado que outras concorrentes oferecem, que não tem diferencial nenhum, e que você acha que vai conseguir vender tendo funil perfeito. Não vai vender. Você, obviamente, tem que respeitar as leis do marketing para poder que seu produto tenha sucesso. Definir muito bem seus clientes, seu público-alvo, definir métricas, coisas que muito pouco o empresário define, suas métricas nas etapas do funil, construir o funil usando automação, retargeting, até entrega do produto digital, para que você realmente transforme isso numa máquina automática, né? Eu tenho clientes hoje que não fazem absolutamente nada. Uma vez que automatizou o sistema de e-commerce e conectou com logística, o único trabalho que ele tem é colocar dinheiro em propaganda. Coloca o dinheiro em propaganda e fica quietinho, porque o sistema se autoalimenta, faz a logística automática, entrega para o cliente, tudo funciona perfeitamente de maneira automática. Então, o cara está lá só levantando dinheiro para fazer propaganda, porque ele sabe que investindo 1, ele tira 2, tira 3. Tá? Definir lead magnets interessantes. Então, por exemplo, e-books. Isso aqui são e-books reais que a nossa agência criou para clientes. Tá? Então, esses e-books são grandes atratores de lead magnets e que trazem gente do começo do funil para o meio do funil e que já fazem o download de um material seu que é relevante para ele e que realmente vai fazer diferença na hora dele converter. Esse e-book aqui, das abelhas que você está vendo aqui, o poder miraculoso de cura das abelhas, fez um sucesso enorme. Acho que é um grande best-seller nos Estados Unidos, de a quantidade de gente que fez o download e passou a fazer parte do banco de dados do meu cliente, que vende um produto que é um suplemento baseado em própolis para curar sintomas de tratamento de câncer, por exemplo, boca seca. Tem gente que faz tratamento de câncer
e através desse tratamento acaba tendo feridas na boca, porque tem boca seca, enfim. E a própolis é um remédio miraculoso. Enfim, a gente fez o advertising desse lead magnet para um público que seguia, por exemplo, o Hospital do Câncer aqui nos Estados Unidos. Então teve um grande download. O segredo é oferecer o lead magnet certo para o público certo, no momento certo, e aí você cria um grande banco de dados para você vender o seu produto. Definir essa estratégia de atração do tráfego, seja através de advertising, seja através de influencer, seja através de press releases, seja através de eventos, seja através dessa comunidade de network que a gente tem aqui, seja através de SEO, de search no Google. E aí, o segredo para acertar aí o funil ideal para o seu negócio é testar, testar e testar. Sempre. Quais são as estratégias e fazer o ajuste. Eu estou investindo demais aqui em propaganda e estou gerando poucos leads. Então, eu estou com melhorar essa geração de leads para tornar o custo mais eficiente. Eu estou gerando leads, mas não estou convertendo em vendas. Então, o meio do funil precisa de algum ajuste, né? Com essas métricas e com o processo certo, você consegue otimizar a equação financeira do seu negócio. E aqui o último item é essa otimização. Otimizar e otimizar as conversões, né? Você nunca para de otimizar o seu funil. E sempre que o seu funil tem sucesso, você tem que colocar outros produtos para maximizar o seu investimento. E é assim que os grandes negócios milionários funcionam. Uma vez que eles sabem qual é o funil que funciona para eles e qual é a máquina de dinheiro que faz gerar dinheiro, que eles colocam lá $1 e tiram $3, eles não têm limite para vender produtos, fazer cross-sell e aumentar a comunidade deles. E é isso que faz com que o negócio se torne multimilionário. É isso aí, gente. Mais ou menos esse é o recado que a gente tinha para passar o de funil de vendas para vocês. Show de